Fala galera, aqui é o Taz da Ciclogiro. Eu vim aqui hoje para dar umas dicas básicas de como você regular a sua suspensão. Seja aí as principais marcas do mercado que a gente mais conhece, hoje a Fox e a RockShox. A gente vai falar um pouquinho de suspensão dianteira e de choque traseiro, né? Então os conceitos são básicos, mas dá para você fazer um ajuste e sair para pedalar. Então passo 1, primeira dica aí para você anotar, tá? Você tem que acertar, a primeira coisa, a pressão da sua suspensão, né? Acertar a câmara de ar dela, ajustar a pressão. Então como que se faz isso? Muitas suspensões como essa aqui, vem com uma tabela aqui escrita. Essa daqui é uma RockShox Pike. Vem com a tabela daqui descrita que baseia o seu peso com a pressão que você tem que colocar. Então facilita, né? Algumas suspensões não tem isso. A gente vai mostrar depois uma Fox que não tem. E aí, basicamente, você vai regular, né, removendo aqui o top cap da câmara de ar da suspensão, né? E a gente tem uma bombinha aqui para fazer esse ajuste. Vale lembrar a dica que a bomba de suspensão não tem nada a ver com a bomba que calibra o seu pneu. Apesar de rosquear aqui, é outro nível de pressão e outra quantidade de ar que ela injeta. A bomba é específica. Então você, no caso aqui, depois a gente consegue ver, ela está com 100 PSI, ajustado para o peso aqui desse cliente, né? Uma vez que você ajustou, vamos dizer que esse 100 PSI esteja correto, né, a gente consegue fazer o segundo passo. Após o passo 1, né, a gente tem o segundo passo, né, que é basicamente ajustar o retorno da suspensão. O retorno ele vai trabalhar contra a compressão, né? Então, à medida que a suspensão abaixar, o retorno de forma hidráulica, ele segura como que a velocidade que a suspensão volta. Então isso serve para que a suspensão não volte com velocidade muito rápida, fazendo você perder controle dela. Como que eu ajusto o retorno? No caso dessa suspensão aqui, a gente tem um botão, fica aqui embaixo, né? Basicamente, você girar ele na posição horária, você vai deixar o retorno mais lento, e você girar na posição anti-horária, igual está fazendo aqui, ele vai ficar mais rápido. Como que eu sei que isso está certo, né? O objetivo do retorno é, quando você comprimir a suspensão, ele voltar com a velocidade boa, mas que não tire a bicicleta, não tire a roda da bicicleta do chão. Aí depois a gente vai fazer um testezinho aqui para mostrar esse retorno, como que ele ficou bem regulado. Essa suspensão, ela também tem uma regulagem que é de compressão. O que significa compressão? Vai deixar a suspensão mais firme ou mais macia à medida que ela abaixa, à medida que ela comprime, né? No caso, é diferente de uma trava. Muita gente confunde isso, é a trava. Não, a compressão você pode ir aumentando o nível da compressão até que ela fecha completamente a compressão e nesse caso sim a suspensão trava. Essa daqui é um exemplo de suspensão que não trava. Então você consegue deixar ela mais firme, né, mais rígida, sem bloquear. Então preste atenção na sua suspensão se ela tem uma compressão que chega até a trava ou se ela deixa simplesmente mais firme. E aí agora eu vou falar um pouquinho do choque traseiro, né, de como fazer esse ajuste de forma análoga à suspensão. A gente tem o amortecedor traseiro da bike. É a mesma ideia, o mesmo conceito, né? Então a gente tem a câmara de ar que a gente tem que ajustar, primeiro passo, né, do choque, e depois fazer essa compensação com o ajuste do retorno. Então no caso dessa bicicleta aqui, né, interessa se ela tem amortecedor de uma câmara, de duas câmaras, se é a mola, o conceito é o mesmo. A diferença do amortecedor a ar, só tem que observar isso, né? Se o seu é a mola, se você tem uma mola, às vezes, que está inadequada, vai ser preciso substituir essa mola. Então nem sempre a mola tem uma gama de ajuste muito menor. De ar não, a gente tem um ajuste, uma gama enorme, pessoa com peso bem mais baixo ali, de 60, 50, 60 quilos, até mais de 100 quilos ali, dá para você ajustar a suspensão a ar. Então, a grande vantagem aí que eu considero o amortecedor a ar em relação à mola. Então, gente, esse caso aqui a gente vai para o passo 1, né, que é o ajuste aqui do ar, da compressão da suspensão. A gente já fez aqui um ajuste médio, e eu vou agora sentar aqui na bicicleta para a gente marcar o quanto que ela desloca em relação ao meu peso, né, com esse ajuste de ar. E a gente vai ter a primeira ideia. Então agora eu vou sentar aqui na bike, tomar a posição como se eu estivesse pedalando, colocar todo o meu peso realmente no choque traseiro,
para a gente medir o deslocamento dele em relação ao meu peso. Isso é chamado seg. É o quanto que a suspensão abaixa só com seu peso em cima dela. Só para você anotar, o seg ideal ali para uma bicicleta com um amortecedor de XC Cross Country aí fica próximo dos 20%, 25% no máximo. A gente gosta até de trabalhar com menos, 15% a 20%. E o pessoal de enduro, bike elétrica, gosta de trabalhar entre 25% e 30% de seg. Tá? Então essa é para você ter uma referência. Então vou subir aqui na bike. E a gente tem um anel aqui embaixo, que a gente chama que é o O-ring, né? O anel de seg. Depois que eu desço dela, a gente consegue ver o quanto ficou registrado. No caso aqui dessa pressão com esse choque, ele registrou 20% de seg. Então, para esse nível de bike aqui, eu tenho uma ideia que 20% de seg é pouco, porque é uma bicicleta elétrica, é uma bicicleta voltada para o enduro, para o trail, para o enduro, então é uma bicicleta que dá para você trabalhar com seg maior, 25% a 30%. Como que eu faço isso? Vou ter que tirar um pouquinho de pressão de ar. Então, vou fazer um ajuste aqui da pressão e a gente vai voltar a medir. Então, feito aqui agora o ajuste da pressão da suspensão, eu vou sentar nela aqui de novo para a gente ver quanto que ela vai medir. Então, apoiei aqui meu peso todo nela. Então, a gente já teve aqui um deslocamento de 25% para 27% de seg, que é o que a gente está procurando. Então, você toma nota dessa pressão. No caso dessa daqui, ficou com 170 PSI. Para o meu peso, ficou ideal. Então, agora, para finalizar, eu vou fazer o ajuste de retorno desse choque. Basicamente, é o mesmo conceito da suspensão dianteira. A gente tem um botão que é o ajuste análogo, né, que a gente já explicou. Se eu girar em sentido aqui anti-horário, ele está o mais rápido possível. Se eu girar o regulador aqui até o fim, no sentido horário, ele está o mais lento possível. Vou deixar nesse ajuste aqui só para você visualizar como que o retorno está lento nessa posição. Quando a gente abaixa a bike, simulando um impacto, ó, ele volta muito lento. Né? Então a bicicleta não está tendo uma resposta adequada, ela está abaixando e não está voltando ao tempo ideal. Se eu acelerar aqui o máximo, né, colocar o retorno mais aberto e fizer o mesmo movimento simulando o impacto, você vê que a bicicleta está quase quicando, ela está tirando a bicicleta do chão, que a gente também não quer. Né? A gente quer o retorno rápido o suficiente sem que a bicicleta saia do chão. Então esse é o ajuste ideal. Pessoal, agora a gente está aqui com uma outra bike, né? A gente está com uma Scott aqui e uma outra suspensão, que é uma suspensão da Fox, no caso aqui é uma Fox 38. A gente tem aqui uma suspensão dianteira e traseira dessa bike na Fox. Os conceitos, como a gente já explicou, são iguais, né? Regulagem de compressão, regulagem de retorno. Mudam alguns detalhes que eu acho que é legal de mostrar. Né? No caso aqui a gente tem essa mesma questão da calibragem, eu não vou colocar aqui de novo a bomba, a gente vai fazer o acerto da pressão de ar. Essa suspensão aqui é legal mostrar que ela não tem tabela, né? A gente não tem nenhuma tabela aqui para seguir. Então, a dica que eu dou é, acesse o manual do fabricante, ele dá a primeira referência ali para você seguir, qual pressão que coloca, qual peso, vai ter no manual da Fox. Você acertou a pressão, é um bom ponto de partida, isso vai te ajudar demais. E ela é um pouquinho mais complexa também, vou citar essa diferença, que a regulagem de retorno dela aqui do outro lado da bike, ela tem dois ajustes, né? Ela tem um ajuste de retorno de alta e de baixa velocidade. Isso daqui é importante porque você vai ter que saber como regular. Mas, gente, para quem está começando, siga o manual, ele vai te explicar para a pressão que você ajustar, qual o ajuste de retorno que você vai colocar. E por último, a suspensão também é um pouquinho mais complexa, ela tem um ajuste de compressão de ar alta e de baixa velocidade, analogamente ao retorno. Então, da mesma forma, comece pelo manual, vai ali que é a referência. E a partir dali você pode ir brincando, pode ir mexendo, trocando uma ou outra regulagem para você ver como que a suspensão se comporta. Então essas são as diferenças básicas das duas suspensões aí para você começar. Pessoal, eu queria aproveitar para convidar também para vir aqui no Ciclogiro, quem ficou com dúvida, quem não sabe se a suspensão está bem regulada, bem calibrada. A gente tem capacitação, certificação, né? A gente fez muitos cursos para ser oficina autorizada, tanto da Fox
como da RockShox. Então, vem aqui, procura o pessoal que a gente tem especialização para poder te ajudar. Valeu!